pessoal, então, aí a linha bombástica tá explodindo aí, MUV, tá bom? Então a gente vai entender agora o que é a movie. O pessoal fala movie, né? Movie, de movimento, né? Este é o movimento uniformemente variado. É o MUV, tá bom? Qual é a característica do MUV, do movimento uniformemente variado? É um movimento cuja velocidade muda em tempos iguais em espaços iguais. Ou seja, quando a velocidade muda, surge um termo para a gente, que é acelerar. Então assim, ó, eu estou caminhando com a mesma velocidade. Então, eu estou em movimento uniforme. À medida que eu estou caminhando e eu aumento a velocidade, eu tenho uma aceleração. Se eu estou andando também com a mesma velocidade, dependendo, eu freio, diminuo a velocidade, eu estou surgindo uma aceleração negativa. Muito bem. Isso tudo a gente vai entender dentro do MUV, tá bom? Então, dentro do MUV, a gente tem algumas características que a gente precisa estudar dentro do MUV. Primeiramente, diferenciar o movimento que nós temos dentro do MUV. Então, vamos lá. Um carrinho, então vou colocar aqui o MUV, a aceleração é constante. Tá bom? Essa é a característica do MUV. O movimento, a aceleração é constante. No MU, o que é? A velocidade é constante, a velocidade não muda. O que é constante? Algo que não muda, tá bom? Então, MUV é o movimento cuja aceleração é constante. Vamos supor aqueles desenhos legais. Não. Vou pegar o carrinho aqui, pegar um carrinho de Lego aí, né? Não. O carrinho estava aqui, ó. A velocidade dele no início é 30 km por hora. E no final também é 30 km por hora. Então a velocidade mudou? Não. Se a velocidade não muda no percurso, ele está em movimento uniforme, que é o que nós estamos vendo até agora. Movimento uniforme, a velocidade não muda. Agora, o carrinho assim, ele estava no tempo 1, ele estava com uma velocidade 30. No tempo 2, o carrinho de Lego estava com uma velocidade, vou colocar assim, tempo 1 aqui em cima. Tempo 1, tempo 2, a velocidade dele passa a ser 35 km por hora. Imagina o carrinho de Lego, né? E no tempo 3, a velocidade dele vai ser 33 km por hora. Então vamos supor que o tempo 1, por exemplo, é 1 segundo. Tempo 2, 2 segundos. Tempo 3, 3 segundos. Então você pode ver que o tempo dele está oscilando. Ó, 30 aumentou para 35, diminuiu para 33. Ele está oscilando, ele está variando. Então esse seria um movimento só variado. É variado, tá bom? Então variado porque está variando. Tá, digamos assim, um termo bem guarapuavês, o pessoal de geração, está bem louco. Está bem louco o negócio. Então tá louco aí, foi para 30 para 35, de 30 para 33, né? Então esses dialetos nossos aí, então ele tá variando, tá bom? Então, agora vamos pensar assim, ó. Esse carro aqui, ó. Ele estava no tempo 1, a velocidade dele era 40 km por hora. No tempo 2, a velocidade dele passou a ser 43 km por hora. E no tempo 3, a velocidade vai ser 46 km por hora. É o mesmo carrinho que passou em intervalos de tempos iguais. Passou de 40 para 43 e 43 para 46. Ou seja, ele está aumentando de 3 em 3. Durante que ele estiver aumentando de 3 em 3, esse movimento é uniformemente variado. E a aceleração dele seria 3 km por hora ao quadrado.
porque a quantidade que ele está aumentando. Tudo bem? Então seria uma progressão aritmética? Sim, ele vai aumentando de 3 em 3. A aceleração é aritmética. Daí a gente vai ver que a velocidade nem sempre é, ao longo de... Você vai ver que a velocidade vai mudar, que não é bem uma questão bem progressão aritmética. Chega a ser maior a proporção que ela tem ali, como nós vamos discutir posteriormente. 40, 43, 46, 3 km por hora. Então eu quero que vocês entendam isso. Movimento uniforme é movimento com a velocidade sempre igual. Movimento variado é quando varia de qualquer jeito. E o movimento uniformemente variado, que é o nosso objeto de estudo, é quando ele aumenta ou diminui em quantidades iguais. De acordo com o movimento uniformemente variado, quando ele aumenta essa velocidade, ele é dito acelerado. Acelerado é quando ele aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade, tudo bem? Exemplo, pisei no acelerador do carro, aumentou a velocidade, tá bom? Eu estava andando e apertei o passo, comecei a andar mais rápido, aumentou a velocidade. Você colocou um motor lá para funcionar e colocou mais potência no motor, aumentou a velocidade. Tá fazendo o carrinho de Lego e colocou na programação maior velocidade lá para colocar no motorzinho lá, aumentou a velocidade. Tudo isso que aumenta a velocidade do movimento é uniformemente variado, considerado como acelerado. É quando ele aumenta a velocidade de acordo com o tempo em condições iguais. E existe o retardado, no qual ele diminui a velocidade no decorrer do tempo, tá bom? Exemplo, freou o carro. Então, se frear o carro é retardado, a pessoa tira sarro, né? Frear o carro é retardado. Mas é retardado porque retarda o movimento, né? Eu estava com uma velocidade, diminuiu a velocidade, surgiu uma aceleração negativa, o movimento é retardado. Aqui a aceleração é positiva, aqui a aceleração é negativa, tá bom? Então, movimento pode ser acelerado ou retardado, tranquilo? Acelerado aumenta a velocidade, retardado diminui a velocidade, ok? Tranquilo? Então vamos na sequência com o nosso conteúdo aí. A gente vai ver a questão de como utilizar as equações do MUV. É isso que a gente vai ver agora na sequência. Quais são as equações do MUV? Como que eu posso trabalhar essas equações do MUV? Então as equações do MUV, elas são nosso formulário, tá bom? Então, tem 4 equações, na verdade uma é adaptação da outra. Nós vamos passar aqui, ó. V igual VI mais A vezes C. Talvez coloca V0, né? O pessoal coloca o V0 e coloca vovô Atílio. Isso, muito bem, né? Vovô Atílio. O pessoal coloca essa daí como uma equação, adaptação da equação ali. Tem outros que são mais besteirentinhas, vocês sabem. Eu não vou falar aqui na videoaula, fica gravado essas decorebas de equações meio indecorosas. Mas assim, tem outras que a gente vê depois que vocês podem pesquisar na internet, que o pessoal usa para decorar. Mas para decorar, o pessoal prefere, principalmente em vestibulares, em cursinhos, a pessoa gosta de decorar as fórmulas. Então essa aqui é a chamada equação da velocidade. Tá bom? Agora vamos para a próxima. Eu vou discriminar as variáveis logo na sequência. Essa daqui é a equação da posição, tá bom? Essa aqui é a equação da posição.
Nossa, aqui, ó. S igual a SI mais VI vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Daí nós temos ainda a terceira equação. Isso aqui o pessoal tira sarro, só deixa eu ver, só deixa eu tirar sarro da... Aqui, ó. Daí tem aquela equação, né, que é distância igual a velocidade vezes o tempo. Deus vê tudo. Daí o pessoal troca por D. Por D aqui também é distância, por posição, distância, né? Daí o diabo também vê, mas meio atrapalhado. Viu? Então, o diabo, né? D aqui, né? D também vê, mas meio, porque aqui um meio, né? Atrapalhado. Então o pessoal gosta de tirar sarro das fórmulas e montar a fórmula para relacionar. Então a primeira equação é da velocidade, essa aqui é da posição, e essa aqui é a última, é a equação de Torricelli, o evangelista Torricelli, que montou essa equação. Torricelli. Aqui, gente, quando que a gente sabe qual equação usar? Aqui deixa eu passar só a aceleração. Aceleração, velocidade por tempo. Então o que é aceleração, pessoal? Isso é uma adaptação da equação de cima. O pessoal gosta de vez em quando de usar. É a aceleração média que eles dizem. É a velocidade percorrida num certo tempo. Tá bom? Às vezes é fácil. Então, por exemplo, a gente vai determinar lá do Lego quanto que o carro acelerou no início, né? O carrinho Lego. Ou de um carro, a gente pega um carro e vai medir a aceleração que ele tem. Quanto que ele tem de torque e tudo mais. A gente determina pela aceleração dele, né? Potência do carro, e daí a gente trabalha com a aceleração, a velocidade, o quanto mudou num certo tempo. Quanto mais aumentar a velocidade, maior a potência do carro em termos de torque, em termos de disponibilidade que ele tem em quilômetros por hora por segundo. Então, quanto que ele aumentou, então ele foi de 0 a 100 km por hora em 3 segundos. Foi de 0 a 100 em 5 segundos. Então, de 3 segundos ele tem maior aceleração. Por quê? Porque ele consegue aumentar a velocidade mais rapidamente, né? É óbvio, isso você determina. Então tem várias variáveis que precisam ser determinadas para a questão de determinar se o carro ele tem maior potência ou menor potência, porque você tem que determinar a potência que tem disponibilizada do motor, mas também tem que ver a questão do torque, que é um outro conceito físico que é importante vocês conhecerem para ver se o carro realmente ele adquire essa aceleração maior ou menor. Bom? Então tem várias variáveis aí que devem ser determinadas para você determinar o carro. Não é assim dizer, não, mas é o torque que importa. Não, o que importa é o motor. Não, o que importa... Tem várias variáveis físicas que precisam ser determinadas para determinar se o carro adquire maior ou menor aceleração. Isso aqui é chamada equação da aceleração média, tá bom? Então, aqui eu vou discriminar as variáveis agora para vocês e vou dizer para quando que serve cada uma das equações. Então eu vou discriminar aqui, ó. O V é a velocidade final, que é medida em quilômetro por hora ou metro por segundo. Metros por segundo é o sistema internacional, quilômetros por hora é o mais utilizado, né? O VI é a velocidade inicial, também medida em quilômetros por hora, que é o usual, ou metros por segundo, que é o oficial. O A é um termo que surge no MUV, é a aceleração, que é medida em, geralmente, sistema internacional, vou colocar aqui, ó, metros por segundo ao quadrado, mas que podia ser quilômetros por hora ao quadrado. Pode ser quando a aceleração é muito baixa, quilômetros por hora ao quadrado, uma luzinha se movimentando. Pode ser uma velocidade maior ainda, né, que tenha, por exemplo, um foguete. Então seria quilômetros por segundo ao quadrado. Dá para ser, não se incomode. Só que o termo vai ser ao quadrado e aceleração. Porque daqui vai ser segundo, né? Por exemplo, metros por segundo, segundo com segundo.
segundo ao quadrado. Aqui a gente surge o termo S, que é o deslocamento, a distância que teve, tá bom? Então a posição final. Também, quilômetro, metro. O SI, posição inicial. Também, quilômetro, metro, né? O T é o tempo, hora, segundo, minuto, tá bom? Que tem o ΔS é justamente a mesma distância ali, a variação da distância, tá bom? V, VI, A, tá tudo discriminado aí, velocidade, tempo. Aqui a variação que se você quiser colocar como ΔV e ΔT, fica mais bem representado. Porque é o quanto mudou a velocidade e o quanto mudou o tempo. Se você não se confunde com isso, se aparecer duas velocidades, não é só a velocidade final. Tem que diminuir a velocidade inicial, que fique bem claro, né? Então, delta é variação. Aqui você coloca o ΔS como uma variação. Variação da velocidade, variação do tempo, variação da distância. Mas não se confundam, tá bom? Quando que eu uso cada uma das equações? Então, já que eu tenho elas aqui. Se eu tenho velocidade, tempo, ou tenho aceleração e tenho tempo e quero achar a velocidade, uso essa equação. Se eu tenho, por um exemplo, assim, ó, a velocidade e quero achar o tempo, também eu uso esta. Mas se apareceu a distância, opa, aqui não tem distância, então não vou usar esta. Vou usar uma das outras que tem a distância, que tem a posição. Tem posição e tem tempo. Opa, não vou usar esta, porque essa daqui não tem tempo. Eu vou usar essa daqui que aparece o tempo. Então, essa daqui eu uso quando eu tenho velocidade e tempo. Essa daqui quando eu tenho distância e tempo. E essa aqui, ó, é quando eu tenho velocidade e distância. Tá bom? Então, é assim que eu determino as equações do MUV, tá bom? Quando que eu vou usar cada uma delas? Às vezes pode confundir um pouco vocês, eu entendo. Mas a hora que vocês começarem a treinar, vocês vão ver que não é tão difícil assim de trabalhar com as equações aí. Ok, meus queridos? Vão copiando aí, vão vendo se tem alguma dúvida. Essa parte é mais exposição, antes da resolução dos exercícios relacionados a MUV. O MUV tem inúmeras aplicações, tá bom? Então, uma das aplicações que nós temos deles, por um exemplo do MUV, é que a queda livre. A queda livre a gente vai estudar posteriormente, especificamente a queda livre. A gente vai estudar só queda, que é um conceito dentro de MUV, tá bom? E vamos lá. Então, eu passei para vocês hoje o que é o MUV e vamos resolver alguns exemplinhos que dê para resolver dentro do MUV, tá bom? Então, essa aqui é a minha ideia dentro da proposição da questão de MUV, tá bom? Então, a gente tem ali, eu passei para vocês uma lista de versão de física, assim, ó. Um móvel se move a 45 metros por segundo, exercício 1. Então, é a velocidade inicial dele, até eu marquei ali. Exemplo 1. Então, tá bom? Então, a velocidade inicial do móvel é 45 metros por segundo. VI 45 metros por segundo. Ele diz o seguinte. A sua aceleração é 10 metros por segundo. Deixa eu ver. 10. A igual a 10 metros por segundo ao quadrado.
Tem o seguinte, qual a sua velocidade quando t igual a 2 segundos? Então, qual a sua velocidade quando o tempo é de 2 segundos? Obviamente, alguns de vocês podem substituir direto e não ter que ficar apagando e tirando os dados, né? Eu já faço o seguinte, eu tiro os dados para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quem consegue resolver direto, resolve. Aqui eu tenho V, tenho VI, tenho A e tenho T. Se eu tenho T, eu não posso usar esta. Se eu tenho V, eu não posso usar essa, que essa aqui só tem VI. Tem que ser a primeira. Então, ó, V igual VI mais A vezes T. O que é o V? Eu não tenho. O VI, 45. O A, 10. E o T, 2. 45 mais 10 vezes 2, 20. 45 mais 20, 65 metros por segundo. Ok, gente? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Algum ponto a esclarecer? Não? Tranquilinho? Olha, só substituir. Então eu tinha o A, tinha o VI, tinha o V e tinha o T. No exercício. Só substituir, a equação eu escolhi e achei a velocidade final. Vamos trabalhar o 2 ali, ó. O 2 trabalha uma questão interessante também, olha lá. Os freios de um carro são capazes de produzir uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então ele diz o seguinte, se você estiver dirigindo a 140 km por hora, então velocidade inicial, 140 km por hora. Obviamente essa velocidade não é permitida pela lei, então se alguém está me ouvindo esse vídeo e é maior de idade, não pode superar essa velocidade não é permitida, tá bom? E avista de repente um posto policial, qual o tempo necessário para reduzir até 80 km por hora? Lembrando que em posto policial é menos de 80, hein? Então a velocidade final é 80 km por hora. Isso eu tirei do exercício vestibular, né? Claro, ele vai avistar o posto policial, tem que reduzir se ele já está dentro do limite, né? Não tem que ficar reduzindo só porque avista o posto policial, tem que ficar dentro da lei, dentro do limite de velocidade durante todo o percurso. Mas é uma situação que acontece muito, né? Qual a aceleração? Qual o tempo? V, VI, A e T. Eu posso usar essa daqui, ó. Eu posso usar até essa daqui. Também poderia ter usado aqui essa daqui da aceleração média, porque também daria certo. Que é a mesma equação da primeira, na verdade, tá bom? Mas então, antes de substituir, essa 2 acontece uma coisa legal. Duas coisas legais. Primeiro, quilômetro por hora, metros por segundo. Não pode. Então tem que dividir por 3,6 e dividir por 3,6. Então aqui vai dar 38,8 metros por segundo. E aqui vai dar 22,2 metros por segundo. Tá bom? Outro detalhe interessante. Ele freou. Então o movimento é retardado, a aceleração é negativa. Então eu tenho que lembrar que a aceleração aqui é negativa. Aparecia lá 5. Você tem que entender que se ele freou é menos 5, gente. Tá bom? Cuidado, detalhe. Às vezes o sentido aparece matemático, às vezes o sentido é físico. Se ele freou, a aceleração é negativa. Então, vamos lá. V igual VI mais A vezes T. Tá bom? V, 22,2. VI, 38,8. Mais o A, menos 5. Vou colocar entre parênteses aqui, tá? Vezes o T.
O T vai ficar aqui mais com menos 5T. E o 38,8 que não é T, eu vou passar para o lado esquerdo. Então vai ficar 22,2. Vai passar, como ele era positivo, passa negativo. Que é igual a menos 5T. Porque mais com menos é menos, né? Menos 5 vezes o T. Ok? Vou resolver agora aqui. Vai dar 22,2 menos 38,8. Dá menos 16,6. E o 5, que está multiplicando, passa dividindo. Então vai menos 16,6 dividido por menos 5 igual a T. Tá bom? Pegando a calculator aqui. Vou pegar minha calculadora. Que bonito, que bom. Vou pegar minha calculadora. E vai dar 3,2. 3,2. Deixa eu pegar. Calculadora. Demora carregar a calculadora? Que demora, que tá tendo calculadora. 6,6 dividido por 5. 3,3 segundos. Ó, como eu transformei para metros por segundo, vai ter 3,3 segundos. Será que vai dar tempo de ele frear mesmo antes da polícia? Ah, vai tomar multa. Tomara que tome mesmo. Ó. Tem que tomar, tá contra a lei aí, tem que tomar multa. Beleza, gente? Tranquilo? Alguma dúvida disso? Não? Então, tem que tomar cuidado com as transformações. Aparece volta e meia. Vou deixar aqui as fórmulas no meio, para a gente poder seguir, tá bom? Então tá resolvido para vocês da lista 1 e o 2, que são diferentes. Eu estou resolvendo justamente para deixar bem claro para vocês como que se resolve. Agora eu vou achar um outro exercício ali, tá bom? Então não achei minha calculadora só. Aqui então, olha só o próximo. Avistando o obstáculo à frente, você freia seu carro, reduzindo a velocidade de 75 km por hora, já está transformadinho ali o 3, olha. Então a velocidade inicial igual, olha, 20,83, 20,8, vou colocar 20,8 metros por segundo. Bom, ele diz o seguinte, ó, reduzindo a velocidade de 75 km por hora para 45, velocidade igual a 12,5. Então, a velocidade final, 12,5 metros por segundo. Bom, então ele diz o seguinte, num espaço de 88 metros. Então, o espaço, a variação do espaço é de 88 metros. Qual é a aceleração? Agora tem que pensar em qual fórmula vamos usar. Olha, tem espaço e tem velocidade. Aqui não tem espaço. Aqui não tem velocidade. Aqui tem velocidade, tem espaço. Então eu vou usar a equação de Torricelli, que reúne os conceitos das duas fórmulas. Mas vai aparecer o ao quadrado. Vai. Então vai ser assim, ó. V ao quadrado é igual a VI ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. O V, 12,5 ao quadrado. O VI, 20,8 ao quadrado. 2 vezes o A, que eu não sei, e o ΔS é 88, gente.
Pega a calculadora, vamos resolver lá, tá bom? 12,5 ao quadrado. 12,5 vezes 12,5. 156,25. 20,8 ao quadrado. 432,64. 2 vezes 88. 176 vezes A. Tá bom? Deixa lá letra de um lado e número do outro. Então vou passar, ó, 156,25 menos 432,64 é igual a 176 vezes A. Então, 156,25 menos 432,64 menos 276,39 é igual a 176 vezes A. 176 vai passar dividindo. Então, menos 176,39 dividido por 176 é igual a A. Então, 176 passou dividindo. E deu A igual menos 1,57 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui não precisa transformar. Tá para o sistema internacional para vocês relacionar. Tá bom? Olha que facinho, olha que bonito aí, ó. Tá bom? Olha o 4 agora para nós resolvermos. Olha só o 4, ó. Todos os exemplos sendo resolvidos, degradeados, deglutinados aí para vocês, olha só. Um móvel inicialmente em repouso passa a ser acelerado constantemente a 3 metros por segundo ao quadrado. Ó. Aceleração 3 metros por segundo ao quadrado, gente, porque ele acelerou, aumentou a velocidade, olha só. Após ter percorrido 24 metros. Então, ó, ΔS 24 metros. Poderia ser o S aqui também. E o SI seria 0, né? Quando não aparece o SI, o VI é porque é 0. E quando ele diz que partiu do repouso, deixa claro para nós que é 0 mesmo. Qual será a sua velocidade? Agora a gente tem que fazer o seguinte. V primeiro, antes de colocar o V ali, já estou me adiantando. Qual a equação que eu vou usar aqui? Pega a velocidade. Então essa daqui